Bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus, está chovendo, isso é bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é aquele que manda sol e chuva sobre bons e maus, como diz a sua palavra, né? Glorificado seja o nome do Senhor. No Salmo 18:30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é escudo para todos os que nela confiam, ou nele confiam, né? Confiam na palavra, confiam no Senhor. É escudo, palavra, o caminho do Senhor é perfeito, perfeito. E a palavra do Senhor é provada, é escudo, escudo para todos os que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor. Por falar em escudo, né? Nos lembra o texto lá em 2 Crônicas, no capítulo 9, fala que Salomão, aquele rei mais inteligente, mais sábio que Israel já teve, e que o mundo já viu, né? Um homem totalmente sábio. Fala que ele tinha tanto recurso, tinha tanto poder, tinha tanta graça, que ao invés de ele pegar e fazer os escudos para os seus soldados normal, como era da época, ele fez de ouro. Segundo diz a Bíblia, né? 600 ciclos de ouro, que dá aproximadamente quase 7 quilos de ouro, cada escudo. E ouro, nós sabemos pela palavra de Deus que ouro significa realeza, significa pureza, significa santidade. Então ele, fazendo esse escudo de ouro, tinha um propósito, assim como tem também uma maneira de manifestar uma verdade na nossa vida. Por quê? Porque nós somos ouro para o Senhor. O Senhor nos coloca aqui, como diz tantos textos na palavra de Deus, e nós somos colocados aqui para fazer a diferença, para brilhar, para dar gosto. Então nós somos considerados ouro. E por conta desta operação maravilhosa que o Senhor fez, Ele não quer que nós, percamos de vista o propósito, o alvo, a missão que o Senhor nos confiou. Por quê? Porque quando você observa, a situação do rei de Israel, ele fez aqueles escudos, todavia, por conta da desobediência, por conta de não atentar para a verdade da palavra de Deus. Mais tarde, aí já era outro rei. Está lá em 2 Crônicas 12, 1 e 2, depois do 9 ao 11. Diz que veio o inimigo tomou todo aquele ouro, tomou todos aqueles escudos, tomou toda a grandeza do reino. E eles fizeram escudos de bronze para que pudesse substituir o ouro. Veja só a decadência, ouro e bronze. E se analisarmos a questão envolvida nisso aí, tem uma mensagem bíblica por trás disso aí. Porque nossa vida é ouro, mas se não atentarmos para as verdades que o Senhor tem estabelecido na palavra, podemos perder o ouro da nossa vida, podemos perder essa característica e cairmos, na questão de sermos considerados bronze. Não é assim que aconteceu já com muitas pessoas que deixaram o caminho do Senhor e hoje estão pela periferia da vida, pagando um alto preço, buscando justificativas aqui e acolá por conta dessa situação, quando na verdade eles é que abandonaram o Senhor não os abandonou, eles abandonaram o Senhor. E é exatamente chamando a atenção para isso que está essa história na palavra de Deus, além de ser uma história bíblica, que conta fatos, mas ela tem uma verdade ali embutida nessa história. Então nós observamos
que Salomão, infelizmente, ele foi o protagonista dessa situação. E nós podemos aprender com isso e não cair na mesma armadilha. Aí você fala, mas por quê? Porque Salomão foi um homem, ele pediu sabedoria a Deus. Deus aparece em sonho e o Senhor fala para ele, olha, você pode pedir o que você quiser. E ele diz, eu quero sabedoria. Mas ele pediu sabedoria para apenas governar o povo. Deus falou que ele poderia pedir o que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria apenas para o governo do povo. Não pediu sabedoria por si mesmo. Não pediu sabedoria para governar a sua vida, a sua casa, seu lar, sua família. E aí, por conta disso, o que ocorre? Ele começa, né, a desobedecer orientações claras e específicas da palavra de Deus. Se a palavra do Senhor, né, diz que o homem casa-se apenas com uma mulher, ele deve ter apenas uma mulher, inclusive o próprio Salomão, lá em Provérbios 18, 22, ele disse, né, o que acha uma esposa, acha a benevolência do Senhor. Veja que maravilha que ele está dizendo lá, o que acha uma esposa, uma esposa, acha a benevolência do Senhor. Todavia, ele teve entre mulheres, mulheres dele e concubina, 1000. A palavra relata 1000, ou seja, ele extrapolou em 999 a quantidade de mulheres. Mas o homem mais sábio percebe que a sabedoria em si, se ela estiver, né, desalienada de Deus, se ela estiver apartada dos princípios bíblicos, isso não vai lhes garantir a permanência no caminho do Senhor. O Senhor fala que ele não era para ele, como rei de Israel, né, prover cavalos para ele. Ele vai e adquire milhares de cavalos. O Senhor fala para ele que não era para ele se envolver com as pessoas de outra nacionalidade. Ele vai e casa-se com uma egípcia. E depois essas mulheres aí que nós falamos no início eram de outras nações, nações pagãs, nações que traziam problemas, traziam idolatria para dentro daquela orientação que Salomão tinha já do Senhor, que não era para ele fazer aquilo. E olha, é assim que ocorre na vida de muitas pessoas. Começam a andar no caminho do Senhor, mas depois, isso aqui não tem problema, eu vou fazer, isso aqui não tem, né, não vai me dar nenhuma dificuldade, eu consigo, eu estou no controle, eu posso superar isso, eu posso pedir perdão para Deus e Deus vai me ouvir, Deus vai resolver meu caso. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paz. Olha, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paz, mas Deus é um Deus de severidade. E aqui está a prova de Salomão. A palavra do Senhor diz que Salomão, no fim da sua vida, não foi fiel ao Senhor como foi seu pai Davi. Ele não foi fiel a Deus por conta do quê? De menosprezar a verdade. Por conta de orientações que o Senhor tinha dado de modo bem claro e específico, não foram levados em consideração. E está lá ele com escudos de ouro, né, que, como nós falamos aqui, quase 7 quilos. Imagina, os soldados deveriam ser soldados bem fortes, né, para ficar ostentando um escudo de quase 7 quilos ali. Enfim, mas era a realeza, era o melhor que estava sendo mostrado, era a riqueza daquele ambiente. Então nós podemos fazer, né, um paralelo, porque quando ele se envolve com a mulher egípcia lá, a gente sabe, Egito significa mundo, biblicamente falando, significa vida desprovida de Deus, vida sem a presença de Deus. O Egito significa paganismo, mundanismo, significa todas essas coisas que são contrárias à palavra de Deus. E ele se envolveu com o Egito, comprou muitos cavalos de Faraó. Então são situações assim que a palavra do Senhor era bem clara, dizer, não faça isso.
E eu tenho certeza absoluta que muitas vidas estão, né, recebendo, não faça isso da parte de Deus, mas continuam ali desobedecendo a Deus, não dando ouvido à palavra do Senhor. Mas Deus, como nós falamos, é amor, mas é severidade. E o inimigo veio, solapou, roubou, destruiu, aniquilou, sumiu com toda aquela realeza. E aí, como diz lá em 2 Crônicas, né, no capítulo 12, como nós já mencionamos, se você ler lá, diz que os escudos foram substituídos por escudos de bronze. Então fica a pergunta, né, para nós meditarmos: e a nossa vida? Será que nós estamos atentando mesmo para aquilo que a palavra de Deus exige de nós? Aquilo que são os mandamentos, os preceitos, as orientações? Será que estamos fazendo, né, uma análise, estamos fazendo a guarda da fronteira do nosso coração? Será que fazemos uma inspeção, ainda que seja diária, semanal, ou é fundamental estar fazendo isso? Onde é que está? Como é que está? Nós estamos seguindo? Toma cuidado com aquilo que parece na nossa vida, né, ser muito normal e que não tem nada a ver. Hoje nós estamos vivendo um tempo de não tem nada a ver, é assim mesmo, os tempos são modernos, são outros. Mas a palavra do Senhor é a mesma, é a única. E o Senhor não quer que nós desçamos tanto a ponto de ostentar na nossa vida um escudo de bronze. O Senhor nos levantou sobre a face da terra para ser ouro. Tua família, a minha família, ouro. Nossos filhos, ouro. A nossa conduta, ouro. Aquilo que somos, ouro. A nossa palavra, ouro. Por isso que Deus diz na sua palavra: seja o seu sim, sim, o seu não, não, que passa disso é de procedência maligna. Coisa horrorosa, né? Quando as pessoas são atribuídas a eles que um cristão desse jeito eu não quero ser, eu não aprecio isso, porque a conduta não condiz com aquilo que é verbalizado, com aquilo que é pregado, com aquilo que é falado. Não são evidenciados como ouro. E a palavra do Senhor está chamando a atenção para nós. Atenção disso. Portanto, temos que estar atentos a falsas doutrinas, ao mundanismo, ao hedonismo, aos enganos, às astúcias, às maracutaias, os caminhos alternativos, vida alternativa. Há só um Deus, só um caminho, só uma verdade, só uma vida. O Senhor falou sobre isso. O Senhor diz: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então eu gostaria de que você meditasse nessa palavra. Os textos estão aí, né, para que você possa ir lá e ver que tragédia que aconteceu, aonde o reino de Israel era evidência no planeta inteiro, mas de repente foi sucumbido por causa da desobediência, por causa de não atentar para as verdades da palavra do Senhor. Se você notar o Salmo 18:30, que nós iniciamos essa meditação aqui, diz: o caminho de Deus é perfeito. Deus é um Deus perfeito, o seu caminho é perfeito, o seu caminho não tem atalhos, o seu caminho não tem negociata, o seu caminho não tem suposições, o seu caminho não tem relatividade. Perfeito. Por isso que ele disse lá para Abraão, quando ele teve uma conversa com Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Significa, anda no meu caminho, porque meu caminho é perfeito. Mas aqueles que andam no caminho do Senhor, o Senhor o coroa de bênçãos, o coroa de glória, de honra.
A palavra do Senhor diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Então, aqui nós podemos meditar, né? A nossa vida, colocar a nossa vida diante do Senhor, a nossa família, como que temos agido, como temos manifestado, quais são os princípios que estão em vigência na nossa vida. São princípios divinos, ainda que pagando um alto preço, ou os princípios já estão, né, alinhados mais com o mundo, com o Egito, do que com a própria palavra do Senhor. Pecado continua sendo pecado, mas luz continua sendo luz. Pecado continua sendo pecado, mas graça continua sendo graça. O mesmo Deus de ontem, de hoje, será o de amanhã. E Ele quer nos ver juntamente com Ele na glória. Portanto, não vamos abrir mão do nosso ouro. Tão cobiçado o ouro, não é mesmo? Não vamos abrir mão do nosso ouro em nossa vida, em nosso lar, em nossa família, em nossa casa. Amém? Fique na paz do Senhor.